A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Muito bom dia, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos neste lugar glorioso, neste lugar fazendo uso da palavra de Deus e sabendo que vai me abençoar, vai abençoar aos irmãos e está abençoando as vossas casas. Porque é a voz do bom pastor, é a voz do Senhor Jesus Cristo. O nosso interesse neste período é fazer uso da palavra de Deus, rogando ao Senhor Jesus Cristo que venha vivificar para nós. Nós acabamos de ler, irmãos, uma escritura muito conhecida, uma escritura que se encontra no primeiro livro da carta, melhor dizendo, primeira a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e nós discorremos a partir do verso 4, discorremos alguns versículos. Este capítulo é sempre bom, irmãos, a gente está sempre meditando sobre ele, bem familiarizado, porque aqui está se tratando da caridade, do amor que sem o amor nós não podemos alcançar nada de Deus, porque Deus é puro amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma escritura que até as crianças sabem de cor, No Evangelho de São João encontra-se essa escritura. Irmãos, nós sabemos que o amor, ele traz uma atmosfera realmente para Deus agir e se manifestar, porque o amor, ele é algo que vem do âmago, de dentro para fora. Ele procede do coração, ele procede do interior. E nós vamos ver aqui algo, uma situação, relembrar juntamente com vocês, baseada na mensagem Amor Divino. O profeta de Deus, sendo um homem rodeado deste amor verdadeiro, deste amor de Jesus Cristo, ele abnegou sua vida pelo Evangelho, a ponto de ele dizer que vida eterna é viver para os outros. Mas como você vai viver para os outros de uma forma real, de uma forma verdadeira, sem expressar amor? Sem expressar este dom verdadeiro chamado amor. Porque isso tem que vir de Deus. Este dom chamado amor, ele só pode ser genuíno, verdadeiro, quando ele procede do Deus eterno. Porque Deus é o puro amor, é a essência do amor. Deus, tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é de aprazível para o ser humano, Deus reservou para nós. E o profeta vivia em torno dessa atmosfera de amor,
E aqui na mensagem Amor Divino, no parágrafo 53, ele diz assim: então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? É uma pergunta. Tem um ponto de interrogação. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Então, não é apenas um pequeno período, não é apenas alguns minutos, não. O profeta está dizendo em que tipo de atmosfera devemos viver. Então, é dia a dia. É mês a mês, é ano a ano. Não é apenas um entrar em um determinado lugar e um sair dessa atmosfera, não. Ela tem que ser dia a dia, diz o profeta. Em que tipo de atmosfera devemos viver? Outro ponto de interrogação o profeta faz. Aí ele vem e diz, devemos viver em uma atmosfera, olha que coisa gloriosa. Agora o profeta de Deus vai nos mostrar, nos ensinar em qual atmosfera nós devemos viver, irmãos. Isso é glorioso ter um profeta para nos mostrar, para nos ajudar a caminhar através do Espírito Santo nessa atmosfera. Aí o profeta diz, devemos viver em uma atmosfera consoladora. Aonde você chegar, com quem você conversar, vai sair palavras de consolo. Que coisa gloriosa! Você já prestou atenção quando nós chegamos num culto com o nosso coração aberto, com o nosso espírito preparado, com o nosso coração quebrantado? Tudo aquilo que o pastor fala nos consola. Até a correção nos consola, porque aí nós estamos vendo que Deus está nos tratando como filhos. Ah, mas como uma mãe cristã, como um pai cristão tem palavras de consolo para seu filho. Como um marido cristão, como uma esposa cristã, na hora do cansaço do seu companheiro, na hora do cansaço de sua companheira, ao abrir de sua boca a palavra de consolo. Ah, como um pai sabe consolar um filho. Como uma mãe sabe consolar uma filha nos seus momentos de diversidades da vida. Ah, aquela moça, aquele rapaz, eles sabem que a sua mãe, o seu pai, através da dificuldade que você está passando, garoto, garota, menino, menina, irmão, irmã, nós temos que saber que nós somos um instrumento de Deus com palavras de consolo. O apóstolo Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por isso nós não podemos apartar deste livro, irmãos, porque nós, estando com este livro, o pecado apartar-se-á de nós. O pecado não pode dominar uma vida, não pode aproximar de uma vida, não pode dominar uma vida enquanto ele estiver tirando, extraindo o consolo, extraindo as instruções deste amado e precioso livro. Isso é consolação. É essa atmosfera que nosso profeta está dizendo que nós estamos vivendo. O mundo caindo em pedaços daqui, dali, problemas, desastres e tudo. E Deus nos consolando. E nós devemos lembrar, que o ministério específico do Espírito Santo é consolar.
Então, essa é a atmosfera que nós vivemos, consoladora. Aí o profeta continua dizendo, suavizante de cura. Com nossos corações, olha, com nossos corações constantemente em oração. Com um amor profundo para cada pessoa com as quais entrarmos em contato. Irmãos, nesta mensagem, o nosso profeta relata que ele tinha um colega, um amigo de caça, chamado Bert. E aquele homem, ele era um caçador, por não ter experiência com o Espírito Santo, com Deus, ele era traiçoeiro. O Mombrana diz que ele até mesmo tinha olhos de camaleão. As suas expressões não eram consoladoras. Ele não tinha oração no seu coração, ele não era um cristão. Porém, o profeta sabia, porque estava tendo aquele período de caça com aquele homem. E uma certa vez eles foram caçar e aquele homem levou um apito. E naquele apito, quando apitava aquele apito, ali fazia um sonido, um som, como se fosse o filho de uma corça. Porque ele fazendo aquele apito, soprando aquele apito, aquilo ia parecer que ali havia um filhote esperando por sua mãe. E ali a mãe apareceria, a mãe corça, e ele atiraria. E o profeta parou para fazer um pequeno lanche. Só que o profeta de Deus era um homem que vivia rodeado nessa atmosfera consoladora, atmosfera de cura, atmosfera de libertação, porque o seu coração vivia em oração. E o certo é que eles pararam para lanchar, de repente Bert tirou o apito do bolso. E o profeta disse para ele, Bert, e o Bert foi até ousado, virou para o profeta e disse, vocês, pregadores, corações de galinha. E ele, realmente, Bert assoviou o apito, uma vez, duas vezes, e ali apareceu a mãe corça, pensando que o seu filhote estava ali, precisando dela. Mas aquilo era uma emboscada. Agora, olha, irmãos, quando uma pessoa está vivendo uma atmosfera sem Deus, ele é cruel, ele é perverso, ele é traiçoeiro. Mas ali estava um confronto, um homem perverso, que não tinha o seu coração voltado para Deus, porém tinha um homem que só andava com Deus, que era nosso profeta, que só vivia nessa atmosfera consoladora. E o profeta diz que ele virou as suas costas, porque Bert mirou a sua espingarda para tirar a vida daquele animal, daquela corça mãe. E o profeta diz que virou e aguardou o tiro, o barulho do tiro. Mas, irmãos, ali para o profeta houve uma grande surpresa. Não houve tiro. Não há tiro, irmãos, não há explosão na sua casa, não há explosão na sua vida. Quando você anda nessa atmosfera consoladora, nessa atmosfera suavizante, você domina o ambiente, sem palavras, só com a sua presença, porque você tem vivido em oração. E o profeta diz que começou a escutar as lágrimas caírem naquelas folhas secas. E para a surpresa do profeta, o que aquele homem disse? Disse, Bill, eu não aguento mais. Para mim eu já tive o suficiente. Me guia aquele Jesus Cristo do qual tanto você fala, do quanto você vive, do quanto você vive nessa atmosfera. Eu quero, em outras palavras, Bert estava dizendo para o nosso profeta, eu quero viver nessa atmosfera suavizante, tranquila, maravilhosa, de paz, de amor, de cura, que você vive, Billy.
E o nosso profeta o batizou em nome de Jesus Cristo. E dali então, Bert já não teve mais os olhos de camaleão. E começou uma nova etapa envolto numa atmosfera com Deus. Oh, irmãos, isto é maravilhoso. Isso vai ajudar a sua casa. Isso vai ajudar a sua vida. Isso tem me ajudado. Eu preciso disso, irmãos. Eu estou buscando isso. Oremos. Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós ficamos tão empolgados com estes assuntos que nós desejamos até pregar, Senhor. Ver que nossas vidas, ó Pai, possa ser, ó Pai, uma constante atmosfera consoladora, suavizante. Que nós possamos, ó Pai, servir de alívio para as pessoas as quais nós entramos em contatos com elas. Pai, em nome de Jesus Cristo, receba, Pai, essa pequena meditação, vivifica nos nossos corações a ouvi-las, ó Pai, e que nós possamos viver dia a dia, ó Pai, buscando mais dessa atmosfera, e ela é buscada em oração, ela é buscada em dedicação. Com a Tua palavra, nós te rogamos as bênçãos, ó Pai, sobre cada casa, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Rotina de sempre, e olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. Motivos pra sonhar, coragem pra lutar, viver o impossível, mudar minha história. A Ele eu orei, me deu a sua mão. Esqueci-me do passado e nele recomeçar.